Mas é o dia inteiro que esse cara come mato. Cantei, pessoal. Silêncio, olha pra frente, pessoal, que nós aqui. Na última aula havia passado algumas questões, eu comecei a explicar. Onde a gente parou aí? Acho que é o judaísmo. Judaísmo? O que é o judaísmo? Você sabe? É o Judá. Vem da tribo de Judá. O que é a tribo de Judá? Agora Uma das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vêm de onde? descendente de Jacó. Jacó era filho de quem? Noé, Abraão, Isaac. Isaac era filho de quem? Moisés, Abraão. Não. Ô louco! Ele conheceu o pai dele. Então o judaísmo começa com Abraão, ele é considerado o patriarca da fé judaica, do povo hebreu. Segundo o judaísmo, Deus teria falado para Abraão: Abraão, sai de Ur, que é a sua cidade natal, e vá para a terra que eu vou te mostrar. A terra prometida, uma terra que corre leite e mel, e onde você terá uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Abraão até então não tinha filhos, com 90 e tantos anos, casado com Sara. Novinho demais. Sara também, 80 e tanto. Aí passou um tempão depois dessa promessa de Deus. Eles não chegaram na terra e nem Sara engravidou. Porque estavam praticamente 100, Sara já com 90. Aí ele desesperou. Falei, acho que Deus não vai cumprir a promessa não. Abraão foi e pegou Agar, uma escrava, e com ela teve um filho, Ismael. Nossa, Oi? com 100 anos, né? Pois é, conseguiu dando pulo, né? 100 anos, o bichão meteu o filho na... Depois ele conseguiu ainda meter o filho na Sara, que foi o Isaac, né? Deus ficou puto porque ele apresentou medo. E segundo os muçulmanos, é daqui que teria originado o povo árabe, árabe muçulmano. Que é onde veio Maomé e o Islã. Já para cá nós temos o judaísmo. Abraão e Sara teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Esaú era mais velho que Jacó, o mais velho naquela época tinha o direito de primogenitura, ele pegaria descendência do pai. Só que Esaú estava morrendo de fome, Jacó, espertão, foi e passou a perna no irmão. Você está com fome? Eu tenho aqui um prato de lentilha. Vamos trocar? Você me passa o direito de ser o primogênito e eu te dou um prato de lentilha para matar sua fome. Esaú, faminto, foi, trocou a primogenitura. Jacó virou primogênito. Em determinado momento, Jacó está lá dormindo, ele briga com o anjo de Deus. E ele muda o nome dele para Israel. Ele tem 12 filhos que viram as 12 tribos de Israel. Uma das tribos mais destacadas é a tribo de Judá, que vai dar origem ao reino de Judá. Depois de Salomão, o povo hebreu, os judeus, eles são divididos, né, em dois reinos. Um deles é o reino de Judá, e daí que vem judaísmo. Próxima questão. Como a Bíblia se divide. Como que a Bíblia foi dividida? Antigo Testamento e Novo Em Testamento. Antigo, o Velho Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem no Antigo e no Velho Testamento?
sabe? Quantos livros tem no Antigo Testamento? No Novo Testamento nós temos 27. Você já menos, né? Antigo? Oi? Antigo seja menos, então? Mais. Mais? Esse de 42. 39 na Bíblia Protestante dos Evangélicos. 46 na Bíblia dos Católicos. Os católicos têm 7 livros a mais que os protestantes não contribuem. Então a Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Protestante tem 66. É assim que está dividido o Antigo e o Novo Testamento. Próxima questão. Quais foram as escolas gregas que iniciaram a filosofia? Quais foram as escolas gregas? O estoicismo. O estoicismo pregava o dever. Faça o que deve ser feito. Se quer ser feliz, cumpra as suas obrigações. Quanto mais rápido você cumprir e fazer o seu dever, mais rápido você fica livre e mais tranquilo você fica. Quando você fica enrolando, você vai prolongando o sofrimento. O dever já é um sacrifício cumprido. Quando você demora para cumpri-lo, você só prolonga o sofrimento. Quanto mais rápido você se livra do dever, mais rápido você alcança a paz e sossego. Para os históricos. Aí os cristãos vão pegar o dever e transformar no quê? Qual que é o dever que a gente tem que seguir? Os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus resume os 10 desses dois, né? É. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas aí vem a divisão. Amar a Deus sobre todas as coisas são 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus e vão guardar o sábado. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai usar o nome de Deus em vão e você vai guardar o dia do Senhor. Os outros é o próximo a si mesmo. Se você ama o próximo a si mesmo, você vai honrar pai e mãe, você não vai matar, não vai roubar, não vai pecar contra a castidade, não vai mentir, levantar falso testemunho, não vai desejar não é do próximo, nem as coisas da lei, você ama o próximo. Então ele resume, Jesus resume os 10 em 2, né? Mas quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Vocês sabem o que é não pecar contra a castidade? Não. Não pecar contra a castidade é não fazer sexo antes nem fora do casamento. Não se apecar com ele. Não mandar o DJ. Não fazer a revelação. Não liberar a visão. Tudo isso aí está dentro do não pecar contra a castidade. Porque para o cristianismo, nos mandamentos, o sexo só tem uma finalidade: reprodução. Dentro do casamento para procriar, para ter filhos. Professor, cristianismo não é cristão? Eu sou cristão, eu sou cristianismo. Cristão, isso. Jesus. O cristianismo, cristão, são aqueles que acreditam em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Professor, uma pergunta. Por exemplo, participou Os padres da igreja? É, Quais foram? Tem isso? A 9, pergunta 9. Pula. Foi antes dessa aqui? Essa é a 10. Essa é a 10. Os padres da igreja, quem foram? O que foram os padres da igreja? Quem foram os padres da igreja? Os padres da igreja foram os patriarcas, os pais da fé cristã.
período dos patriarcas é chamado de patrístico. Começa com os apóstolos, vai até o século VIII, com grandes teólogos, santos, defensores da fé cristã. Paulo, ali, Pedro, autores de livros do Novo Testamento, depois vem os discípulos deles. Marcos, por exemplo, Lucas. Marcos teria sido discípulo de Pedro. Lucas, do Evangelho de Lucas, teria sido discípulo de São Paulo. São Paulo, a maior parte dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são do Paulo, 14 cartas de Paulo. Então, os padres das igrejas são esses patriarcas, os pais da fé cristã. O mais famoso deles, dos padres da igreja, é o Santo Agostinho. Então, estoicismo, dever, sempre dever. Aí para os cristãos, qual é o dever que a gente tem que seguir? Os 10 mandamentos. O estoicismo diz que a realidade ela é racional. O que significa isso? Tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Então você tem que aceitar que é amor fati, amor pelo destino. Porque tudo que acontece, acontece por alguma razão. E essa razão é sempre para o melhor, para a sua evolução, para te tornar uma pessoa melhor. Aí os cristãos vêm e transformam essa realidade racional em quê? Providência divina. Tudo que acontece, acontece por uma razão. Qual que é a razão? A vontade de Deus. Nada acontece se não for da vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre para o melhor. Não há mal tão grande que Deus não possa dele tirar algo, um bem ainda maior. Tanto que o mal maior que nós temos é a morte. E da morte, para os cristãos, Deus tirou um bem ainda maior, que é a ressurreição. Aos cristãos foi prometido ressuscitar dos mortos, para viver a vida eterna com Deus. Você é ateu, Oi? Você é ateu? À toa. Isso é agnóstico. Agnóstico. Como assim? O que é isso? Ateu, vamos lá. Teu em grego, enitel, quer dizer Deus. Não, agnóstico, você é o que? Ateu, não. Para o ateu, não há Deus. O agnóstico, há. Não. Gnose, em grego, conhecimento. Para mim, não é possível saber se Deus existe ou não. Então você fica em dúvida. Há Deus? Não há Deus? Então aí, os agnósticos, o que eles fazem? Epoqué, em grego. Suspendem o juízo. Eu não sei se existe ou não. Prefiro não dar minha opinião. Porque qualquer coisa que eu possa falar pode ser merda. Quem defendia isso também eram os pirrônicos, né? Eles defendiam a Epoqué e a afasia. Epoqué suspendeu o juízo, por quê? Porque não tem certo, não dá para quem ter certeza de nada assim. Já que não dá para ter certeza, é melhor você não julgar nada em ninguém. Porque qualquer julgamento que você fizer, você pode estar errado. E a afasia, né? Que é o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, não fala. É melhor você falar merda. Sou agnóstico, né? Não sei. Deus existe ou não. Eu gostaria muito que existisse, porque eu não quero que a vida acabe, não. Mas, não tenho certeza, não sei. Não sei afirmar. Gostaria que tivesse vida após a morte, que Deus fosse amor, que eu fosse salvo, vivesse eternamente com todas as pessoas que já morreram, que eu amava. Não vai demais, né? Não
se isso vai acontecer. Apatia, em grego, a, toda palavra começa com a, praticamente sempre não, porque há uma partícula de negação em grego. Apatia vem do grego pathos. Pathos é o que? É paixão. E o que é paixão para os gregos? Paixão é uma doença, causa dor e sofrimento. Distúrbio da alma. Oi? É um distúrbio da alma. Exatamente. A paixão faz a gente sofrer, né? Uma doença que causa dor e sofrimento. Então o estoicismo pregava: você quer ser feliz? Não se apaixone. E se você se apaixonar, se ferra. Paixão é diferente de amor. Paixão é fogo, né? Quem? Amor traz paz, tranquilidade, segurança. Então, se o seu relacionamento te causa insegurança, tira a sua paz, tira a sua tranquilidade, te faz sofrer, isso não é amor, isso é paixão. O amor traz paz, segurança, tranquilidade, generosidade. E aí os gregos vão chamar, os cristãos vão chamar o pathos de quê? De pecado. Que é paixão. Oi? Pathos. Pathos é paixão, né? A paixão para os cristãos é pecado, é um vício. Quais são as paixões ou os vícios capitais? São 7. Soberba, você acha melhor do que todo mundo. O cristão prega a humildade. Por quê? Para o cristão, você veio do barro. Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Para ver de ser soberbo, você acha melhor dos outros, tem que achar pior. Você vai para merda. Para merda você vai voltar. Avareza, querido para si. O cristão vai desistir da sua vida. Tem que ser desapegado das coisas materiais. Tem que praticar a caridade, fazer o bem para o próximo, dar as suas coisas. Partilhar, dividir. Os milagres de Jesus todos tinham uma partilha ali, né? Da multiplicação. Como é que as coisas se multiplicam? Quando você divide, partilha, as coisas acabam dando todo mundo. Agora, quando você quer tudo para si, algumas pessoas vão ficar sem. Vão passar necessidade. Então, o que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? O que Jesus fez para virar um milagre? Ele repartiu o pão. Quando você reparte o que você tem com os outros, dá para todo mundo. Quando você não reparte, alguém fica sem. Quando você quer para você. Princípio do cristão. Avareza, luxúria. Luxúria não acho que é luxo. Não tem a ver com luxo. Luxúria tem a ver com não pecar contra a castidade. É a vida sexual desregrada. Você faz sexo antes, fora do casamento, mete o chifre, vai pagar, né? Faz sexo com coisa que não pode fazer sexo no cristianismo. A boca, por exemplo, não é um órgão apropriado para sexo. Sexo oral, porque a boca foi feita para comer. O cristianismo tem uma visão naturalista do corpo. Então, o corpo, cada órgão tem uma função. A boca para comer, a mão fazer algumas coisas, o genital é com o genital. Às vezes é necessário. Pois é. Aí eu não sou cristão, sou gnóstico. Eu não sei nada disso. Eu não sou. Falta orar. Agora os cristãos têm que seguir esse mandamento. Então é isso, né? O estoicismo influencia muito o cristianismo, mas os cristãos transformam tudo que o estoicismo ensinava em outra coisa a partir da ética cristã. E o neoplatonismo. São essas duas correntes, né? O neoplatonismo é uma teoria baseada nas ideias de Platão, elaborada por Plotino. Plotino vai dizer que tudo que existe deriva do mundo. E quem seria esse mundo para os cristãos? Deus.
Um só Deus, cristianismo monoteísta, mas é um só Deus em três pessoas: Pai, Criador, Filho, e o Pai Criador enviou para salvar a humanidade, e o Espírito Santo, que o Filho enviou para guiar a sua igreja. É um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No platonismo eles pegam essa ideia de uno, né? Próxima questão. Quais foram as principais doutrinas do Oriente na era axial? Doutrinas do Oriente, era axial. O que foi a era axial? Professor, só uma pergunta. Essa 10 aí, qual que ficou a resposta? A 10 é: quais escolas filosóficas gregas influenciaram a filosofia cristã? Neoplatonismo, historicismo, essas duas, né? Aí eu expliquei cada uma delas aqui, né? Como é que chama? Neoplatonismo e historicismo. Karl Jaspers elaborou um conceito chamado era axial. E o que é a era axial? Axial em grego vem de axios, que quer dizer valor. Valor é tudo aquilo que é importante. Houve na história da humanidade uma era axial, uma era que criou os valores, aquilo que passou a ser importante para toda a humanidade. E quando se deu essa era? Essa era foi mais ou menos do século VII até o século IV antes de Cristo. Nesse período aí surgiram as principais filosofias e religiões. Dessa época aqui nós temos o confucionismo com Confúcio na China. Nós temos o taoísmo com Lao Tse. Esses dois aqui na China, o taoísmo vem de Tao, que é o caminho. O Lao Tse. Ambas na China. Na Grécia nós tivemos os pré-socráticos, os primeiros filósofos gregos. Entre os judeus nessa época nós tivemos os profetas bíblicos. Na Índia nós tivemos Siddhartha Gautama fundando o budismo. Então, é uma época onde no mundo inteiro estavam florescendo grandes líderes religiosos que influenciaram as religiões do mundo inteiro. E não só a religião, mas também a filosofia, porque ela também nasce nesse contexto. Por isso, era axial, porque foi a era que foram criados os valores, aquilo que é considerado importante até os nossos dias. Os profetas, eles vão prever a vida de quem? Jesus. O confucionismo, uma filosofia de vida, um código de ética, e vai ter em comum todas algo que é chamado de regra de ouro. Qual que é a regra de ouro de todas essas vertentes religiosas e filosóficas aqui? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Todas elas ensinam a mesma coisa, o mesmo código de ética, a regra de ouro. Só faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então essa é a era axial. Próxima questão. Qual foi o grande embate da Idade Média? O grande embate da Idade Média foi o embate entre fé e razão. O que nós devemos seguir? A fé ou a razão?
dois. A religião ou a filosofia? Essa é a briga, né? Tem uns que diziam que nós temos que seguir só a fé. Outros diziam que temos que seguir só a razão. E outros que falavam que nós temos que unir as duas. Crer para compreender, compreender para crer. A fé ajuda a razão e a razão ajuda a fé. Vai depender do autor, do pensador, do teólogo, do filósofo, né? Próxima questão. O que é heresia? Heresia. Heresia significa escolha. E na Idade Média essa escolha é uma escolha o quê? Escolha errada. É um pecado. Porque é baseado em uma doutrina falsa. Não podia ter escolha. Oi? As pessoas não podiam ter escolha. Não, tem livre-arbítrio. Escolher seguir o caminho do bem, da verdadeira doutrina, do cristianismo, ou as heresias, as doutrinas falsas de outras religiões. Ou doutrinas dentro do cristianismo mesmo, mas que são divergentes da opinião dominante. Por exemplo, tinha heresia lá que dizia que Jesus não era Deus, ou que Jesus não foi um ser humano. Isso tudo é considerado heresia. Contestar essa coisa já estava errado. É heresia. A partir da baixa Idade Média, quando a Idade Média está nos séculos 12, 13, 14, heresia começa a ser julgado pelo Tribunal da Inquisição. Aí as pessoas vão parar na fogueira. Nessa época aqui não tinha perseguição. No começo ali do cristianismo tinha os concílios. O concílio eles decidiam, né? Quem está com a opinião certa? Qual a teoria? A teoria que era considerada errada, ela só não era admitida pela igreja. Era chamada de heresia, mas não tinha julgamento e condenação de ninguém à fogueira. Na Idade Média, a heresia passou a ser passível de punição. A pessoa que era considerada herética, ela era julgada por um tribunal da igreja. Se fosse condenada, eles mandavam ela parar a fogueira. Isso ali a partir do século 12, 13, 14. Antes disso era só uma divergência errada, uma doutrina falsa. Eles diziam, já que está seguindo uma doutrina falsa, pode esperar que você vai para o inferno. Isso é errado. Não julgavam aqui na terra. Mas lá para frente eles começaram a entender que já teria que matar a pessoa aqui já, para ela já ir mais rápido para o inferno. Mas esperaram uma pausinha. Os olhos aí. Acabou, né? Hoje é isso aí, galera.